Prezados amigos do Diálogo Espírita, o tema livre de hoje traz uma espécie de resumo de tudo o que a gente falou aqui ao longo destes 132 programas que estamos completando hoje. Afinal de contas, podemos responder de uma maneira objetiva quem somos, de onde viemos, o que estamos fazendo aqui e para onde iremos? Esse é o desafio do nosso tema livre de hoje. E as razões dos fatos, o Centro Espírita que dá passe, faz cirurgias e até traz notícias das almas dos animais do além. Vamos examinar isso criticamente no nosso programa. Depois nós temos a nossa frase da semana. Então, gostou dos assuntos? Fique conosco. O Diálogo Espírita está começando agora. Prezados amigos, talvez as 4 perguntas mais intrigantes do ponto de vista filosófico, e o Espiritismo também é filosofia, perguntas que deixam o ser humano, às vezes até perplexo, sem condições de resposta, e muitos cientistas têm dificuldade para respondem ao seu modo, mas nem sempre convencem. A doutrina espírita, sem querer ser pretensiosa, mas por tudo aquilo que a gente aprende desde a codificação das obras espíritas através de Allan Kardec e todo o trabalho posterior que veio se somar através das obras complementares e suplementares, nós entendemos que temos essas respostas. E como Kardec alertava, procura-se quem dê respostas melhores. Se alguém tiver, a gente pode até analisar e aceitar ou não. Até agora, nos parece que do ponto de vista da razão, da racionalidade, da fé raciocinada, as respostas que o Espiritismo oferece são as mais completas. Muito bem, então eu começaria aqui pela Rose e pelo Gilberto, que hoje vão nos ajudar a fazer essa análise, né? Vamos começar pelo mais básico, né? Quem somos, gente? Afinal de contas, o que nós somos? Isso não é básico, né? Isso é o todo. Quem nós somos? Segundo a doutrina espírita, claro, somos espírito imortal. Temos um corpo do espírito, mas acima de tudo, somos espírito criado pequenino, simples, ignorante, que habitou as fieiras inferiores de evolução, foi conquistando por si mesmo a sua individualidade, as suas características que o diferenciam das demais pessoas, foi aos poucos, nas experiências reencarnatórias repetidas, criando as suas relações de afetividade e confiança, a sua família espiritual, permitindo a si mesmo a superação, a cada existência, num patamar melhor do que a anterior. Somos, como corpo, poeira de estrelas, não é? Temos em nós os elementos que um dia foram fundidos no núcleo de estrelas, mas como alma, somos muito mais. Somos imortais. E todos os nossos semelhantes têm as mesmas condições que as nossas. Todos chegaremos a brilhar em sabedoria e beleza, porque Deus nos criou para esse destino, para essa felicidade. Isso não é fantástico? O que somos? Somos espírito, espírito que habita esse universo de trilhões de sóis e que aprende a cada dia um pouquinho mais a amar, a servir, a crescer, a ter felicidade, o paraíso, né, possível aqui e agora da paz interior. Eu penso que a doutrina espírita nos ensina isso. Gilberto, 2 aspectos aí. Gostaria que você complementasse, nós somos espírito ou somos alma? Qual é a diferença? E nós somos imortais ou somos eternos? Qual é a diferença? Antes, porém, deixa eu só fazer... Não, já começou me corrigindo. Não, corrigindo não, pelo amor de Deus, porque isso que a Rose falou, para quem tem esse entendimento doutrinário espírita, né?
Porque desde que o homem é homem, você faz essa pergunta, para essa sua angústia, para esse sentido da sua existência, né? Então, a necessidade do autoconhecimento fez com que o homem fosse buscar essa verdade, essa suposta verdade. Então, a ciência, a filosofia, a religião trouxeram essas respostas para o homem. E a filosofia materialista acha que a gente é só matéria. Já a filosofia espiritualista acha que a gente é muito mais, nós somos, somos muito mais do que matéria, somos espíritos imortais, né? Mas respondendo à pergunta do Wilson, né, nós somos espíritos encarnados, alma, enquanto desencarnado, que na verdade é a mesma coisa, né? Mas, resumindo tudo, e a gente vai explicar mais a miúdo e à frente, somos espíritos imortais. Basta que vejamos o livro dos Espíritos, né? Que Kardec já coloca de forma bem racional, bem esclarecedora, de forma lógica, a natureza do homem. Aí nós vamos ter mais entendimento. Só porque às vezes a gente pode causar uma certa confusão, justamente entre espírito e alma, na verdade. Nós falamos geralmente em espiritismo e em espírito. Exatamente. Quase não se fala em alma, né? Alma, e o aspecto aí do imortal com o eterno é que a gente costuma... Os espíritos dão a definição de que Deus é eterno, né? Que não teve começo nem fim. Nós tivemos começo, não teremos fim. Então, essa é a diferença. Embora digam que o tempo é relativo, né? Que se modifica conforme a nossa movimentação no espaço, nós temos que ter alguma dimensão. Agora eu queria começar pelo Gilberto, a segunda pergunta. De onde nós viemos? Bom, Wilson, Rose, prezados amigos, nós podemos falar que viemos lá de colônias espirituais, enquanto estávamos desencarnados. Nós já conversamos aqui no programa sobre isso, o nosso lar é uma das mais famosas. Ou viemos lá do reino vegetal, animal, hominal, fomos evoluindo com o passar do tempo. Então, depende da forma como cada qual entende, porque é muito complexo ainda, né, para quem não é espírita. Eu acho que a colocação fundamental, para mim, né, que a doutrina faz, no sentido de onde viemos, né? Claro, acreditamos num movimento criador, que não podemos ter surgido do nada. Acreditamos num criador que, em determinado momento, por uma singularidade, como dizem os físicos, né, criou o universo e, a partir dele, por leis naturais, nós surgimos. Mas o que eu considero importante nesse processo é aquela noção de que da onde nós viemos significa, na verdade, a nossa herança toda passada. Somos fruto de um código genético meramente humano, né? Biológico, material, que nos dá as condições atuais. Isso seria possível? Deus seria injusto, né? Se nos criasse hoje e o homem de cavernas há milhares de anos naquela condição primitiva. O que eu acho assim emocionante, bonito, né, no conceito espírita do assunto, é aquela noção de que nós somos herdeiros de nós mesmos, né? Mas me parece ainda, Wilson, e até nos ajude, por favor, que ainda fica um pouco vago. Viemos da onde? Fomos criados como? Deus, um sopro, uma coisa qualquer, não, mas eu acho que sabe? Questão... Ou você quer a coisa mais simples, para não complicar muito... Não, mas eu acho que a questão 540 do Livro dos Espíritos ela é bastante elucidativa, quando ela diz que do átomo ao arcanjo tudo se encadeia na natureza. Então eu acho que até ele diz que o arcanjo, que também começou pelo átomo. Né? E hoje em dia, com a teoria das cordas, né, em que as partículas se presume ou se deduz, né, a partir das evidências observadas, que as partículas mínimas que compõem tudo o que existe são quase que como pequenas mentes, né, cordas que vibram, que só se materializam sob a influência de uma consciência, senão estão em forma de vibração, de onda. E são perceptíveis como partícula quando uma consciência as observa e age sobre elas. Isso nos dá uma ideia de que o princípio espiritual, na verdade, numa forma cristalizada, inconsciente, ainda num certo sentido bruta, estaria na base de toda a organização material, né? Isso é o que o Livro dos Espíritos nos sugere. O que, aliás, se coaduna com a nossa ideia de Deus. Porque se nós somos capazes de conquistar amores, de construir as nossas vidas, de tomarmos as nossas decisões, de sermos felizes, por que seres inferiores da criação, ao longo de milhares e milhares de anos no processo natural, não poderiam chegar ao mesmo nível? Não seria justo se não fosse assim. Porque eu gostei, vocês poderiam talvez até comentar mais alguma coisa, uma coisa que a gente fala muito dentro da Casa Espírita, que nós somos criados simples e ignorantes.
Então parece que quando a gente fala isso, qual é o ponto? Qual é o ponto de origem? Esse simples ignorante é como quando nós adquirimos a razão, né, e o livre-arbítrio, já num certo estágio, ou simples ignorante desde o átomo primitivo, que era, como você bem frisou ali, muito importante isso. Se a diferença entre alma e espírito praticamente não existe, existe sim entre espírito ou alma e princípio inteligente, que é uma coisa muito rudimentar ainda, né? Mas que, segundo alguns, seria um protótipo, né? Sim. Do espírito que vai se demonstrar as suas características individuais. Tem um poema hindustânico de 4.000 anos atrás que é reprisado por Leon Denis e é citado por outros autores que diz mais ou menos assim: o homem, no sentido do espírito, né, ou da alma, ele dorme no mineral, sonha no vegetal, acorda no animal e vive no homem. E esperamos, né, se realize no anjo. Quer dizer, ele vai ascendendo gradativamente. Isso não dá uma ideia muito mais completa da grandeza de Deus, que não precisa fazer ninguém pronto, ninguém acabado, ninguém predestinado. Até porque não haveria sentido se assim eu fosse, né? Não precisava, né? Não precisava criar, se fosse para criar prontinho tudo perfeito. Perfeito. Qual é a graça desse universo, né? Às vezes, quando a dor atinge, a gente até gostaria, né? Sim, porque é um processo pular tão etapas doloroso. e tal, né? Meu Mas Deus. não é bem assim. Não é assim, Não. Até Jesus... Aí não conquista amores também. A cada um segundo as suas obras, tem que cada um fazer a sua própria felicidade através de conquistas. Temos que conquistar, não a é? nós mesmos, nosso crescimento. E a terceira pergunta? Claro, elas estão correlacionadas, mas por que nós estamos aqui? É a outra pergunta, né? Eu acho Quem que... somos, de onde viemos e tal. Estamos na Terra fazendo o quê, afinal de Como a contas? Rosa acabou de falar, tudo existe um processo, não pulamos etapas, né? Já passamos por outras existências. Não podia evoluir só como espírito? Para que ele tem encarnar? Para que você encarnar? Não, mas a situação é essa, a grande pergunta é essa. Porque... Esse mundo de sofrimento, de doença, de estresse, de violência. Porque muito embora existam as colônias espirituais, umas mais evoluídas, outras menos, é diferente. Aqui nós estamos no mundo de prova e expiação, estamos aí no segundo estágio de processo evolutivo. Há essa necessidade de passar por tudo isso, por essa dor, por esse sofrimento, para que possamos aprender. Senão, voltamos ao que foi dito agora há pouco. Não haveria sentido se já tivéssemos esse conhecimento todo, essa bagagem toda para superar dor, sofrimento, prova, expiação. Então, há necessidade, a partir do momento que nós formos fazendo a nossa reforma íntima, aprendendo com a dor, com o sofrimento, que aqui ainda é assim, nós vamos passar para outros mundos onde já não há mais essa necessidade dessas situações mais difíceis. Degrau por degrau, né? Pois isso que eu queria dizer, Rose. A gente precisa do corpo, então. O corpo no espiritismo, os religiosos, de modo geral, eles nós temos que cuidar da alma, o espírito está em primeiro lugar e tal. O corpo, às vezes, para alguns conceituam como a razão da perdição, porque se dá os vícios. Igual antigamente, que a mulher era culpada de tudo, né? Causa da queda do Adão. Então, e aí que tá. Gostaria que você continuasse. Claro. Então, o corpo é importante, o espírito precisa. É por isso que nós estamos aqui. Sem o corpo, a gente não evoluiria no estágio que a gente se encontra agora, é isso? O Livro dos Espíritos diz que o mundo espiritual é pré-existente, poderia existir sem que existisse propriamente um mundo material. Entretanto, nós sabemos, não é, ou acreditamos nisso pelas revelações dos Espíritos, pela nossa própria lógica, pela observação, de que nós progredimos continuamente, que o processo de crescimento, de evolução, de aprendizagem é uma conquista individual, para ter mérito, para ter valor, para ter significado para nós. E esse processo, feito no plano espiritual, ele nos aproximaria, ele seria muito lento, porque lá nós não estamos próximos, nós vivemos juntos com os espíritos ou as almas afins com a nossa. E o que é que provoca o nosso progresso? O problema. Não o dilema, resolver entre o sim e não, o problema que exige a nossa criatividade, o nosso esforço, o nosso trabalho para resolvê-lo, para achar soluções. Ora, num ambiente em que nós temos pessoas mais e menos evoluídas, um corpo perecível, sujeito à intempérie, né? Um ambiente que exige trabalho de nós somos compelidos a resolver problemas todos os dias.
E nós aprendemos com isso, adquirimos qualidades que se incorporam à nossa alma, ao nosso espírito imortal. No plano espiritual, nós estaríamos num ambiente em que a matéria mental predomina, em que os nossos afins vivem conosco, o mal vive com o mal até que canse daquilo e decida-se por um caminho melhor. O bom vive com o bom. Ele não tem o desafio que existe na Terra de nos darmos bem com as pessoas, de nos tolerarmos mutuamente, de tentarmos amar, de oferecer a outra face. E principalmente, a rudeza do nosso ambiente material nos impulsiona pela lei do trabalho a superarmos as condições adversas e nos tornarmos mais fortes a cada dia. Essa é a virtude da reencarnação no mundo material. Pois é, eu acho que os espíritos falam até isso bastante, que no mundo, no estágio nosso, que precisamos ainda reencarnar, o mundo espiritual é como se fosse a teoria. A gente aprende, vê o que a gente errou na última encarnação, mas a prática depois é comprovada aqui como encarnado. Claro! Né? Adianta ser bom entre os bonzinhos? E gostar só dos que são parecidos? Jesus já dizia, é fácil amar aqueles que nos amam. Claro! É difícil amar nossos inimigos, perdoar as ofensas, isso que só nos perseguem. Né? Vamos fazer um intervalozinho, nós deixamos então para os nossos telespectadores a última questão, muito importante também. Para onde nós vamos depois que a gente sair daqui? Voltamos já. Revista Ser Espírita, o espiritismo sintonizado ao século XXI. Os princípios fundamentais da doutrina espírita sob a ótica da filosofia, ciência e religião. Revista Ser Espírita, um novo olhar sobre a vida. Para adquirir as edições avulsas e encadernadas, visite o site www.serespirita.org.br. Você tem um familiar ou amigo com problemas de álcool ou drogas? Venha conhecer a comunidade psicossomática Nova Consciência em Capivari. Uma clínica com médico, psicólogo, terapeutas e especialistas no tratamento da dependência química. Atendemos pacientes do sexo masculino com período de recuperação de 4 a 6 meses para desintoxicação, terapia, conscientização e renovação de valores. Maiores informações, acesse comunidadenovaconsciência.com.br ou ligue 3491 7000 com Saulo ou Arnaldo. A editora M oferece um catálogo com mais de 400 títulos publicados. Romances, contos, mensagens, estudos, infanto-juvenis, filosóficos, autoajuda e científicos. Um de seus últimos lançamentos é Peça e Receba, de José Lázaro Boberg. O uso da energia do pensamento a serviço das nossas realizações, porque o universo, através das leis divinas, trabalha a favor da felicidade humana. Pedidos para vendas@editoram.com.br, o telefone 19 34 97 7000. Meus amigos, tema livre de hoje prossegue, já respondemos 3 perguntas aqui. Pelo menos nós achamos que tenhamos respondido satisfatoriamente. Quem somos, de onde nós viemos e o que nós estamos fazendo aqui, nesse mundo de provas, expiações, que sabe, num curto período, um mundo de regeneração. E agora a última pergunta que nós temos a responder. Para onde nós iremos após a morte? Bom, deixa eu responder primeiro. Por você, onde é que você vai? É isso que eu ia falar. Para onde eu vou, eu já tenho ideia. Eu espero que não seja para o umbral. É para o umbral. Mas é verdade, aonde eu vou vai depender daquilo que eu estou fazendo agora, por tudo que nós falamos há pouco, né? Onde você está hoje. Exatamente. O que eu estou fazendo para merecer algo melhor? Então depende das minhas ações, das minhas atitudes, de dar início ao meu processo de reforma íntima, de ver as coisas como elas realmente são, não como eu quero que sejam, de saber conviver, como o Wilson falou, com as pessoas que não me são gratas, não só com aquelas que eu gosto, assim no basicão mesmo, né? E aí vai, saber superar as dificuldades, as provas que eu me propus a vivenciar, as expiações ou coisa parecida. Então cada qual é que sabe para onde vai ou para onde quer ir, não é mesmo? Com certeza você tem toda a razão. Esperamos ir para um lugar bem bom, né? Mas esperamos ter bastante amigos lá também.
Não é mais fácil, né? Nós estamos reproduzindo aqui, né, o que a doutrina espírita nos ensinou. Nós também aprendemos o que estamos falando aqui. Não são as respostas definitivas, nem as últimas. O conhecimento é progressivo. Daqui a alguns anos, né, as nossas ideias estarão mais completas ainda sobre o assunto, e daqueles que procurarem ler e estudar, com certeza melhores que as nossas. Mas quanto ao futuro, o espírita tem uma vantagem. Ele conversa com aqueles que já partiram. Né? Nós atendemos nas reuniões mediúnicas, então, além do conhecimento teórico, nós conversamos com as pessoas. Às vezes com o político corrupto, com o juiz venal, com o mendigo que não roubava, só comia o que lhe davam, e que tem diferentes destinos conforme viveram na Terra. Nós já atendemos em reuniões mediúnicas do centro pedintes de rua que estavam em brilhante condição espiritual e que tiveram aquela vida por uma expiação devido ao mau uso da riqueza, mas que se portaram com dignidade. Não eram agressivos, não se dedicaram à bebida, fizeram o que lhes foi possível nas circunstâncias de vida que receberam. Compensação, outros ficam perambulando por aí, né? Atrapalhando, uns ajudando, uns extraviados. Tem de tudo. Porque não consegue ir para um lugar, digamos, para uma esfera nem muito boa e talvez nem muito ruim, não é isso, Rosa? Na verdade, o que a gente vê é que cada um recebe de imediato as consequências do que viveu, mas todos, absolutamente todos, somos acolhidos ou protegidos na medida em que nós temos condições de percebê-los por aqueles que nos amam. Então, para onde nós vamos? Para o encontro dos nossos amados, mais rápido ou mais devagar, conforme bem tenhamos vivido na Terra. A pessoa que vive generosamente, ela é recebida de pronto e enxerga os seus amores, a sua família espiritual. A pessoa que vive presa ao orgulho, ao vício, ao egoísmo, também está protegida pelos seus amores, só que demora para vê-los. É isso aí, minha gente. Então, vejam que depende fundamentalmente do que nós aprendemos, do que nós pensamos, mas principalmente do que nós fazemos, né? Os nossos atos são os nossos testemunhos. Agora, vivemos em paz ou não? Ou nós vivemos bem conosco aqui, ou não tem paraíso futuro. Nós temos que criar aqui agora. É verdade. Muito bem. Nosso tema livre de hoje fica por aqui. Esperamos que tenha sido de utilidade. Assim como a Rose falou, a gente sempre está aprendendo mais. Para você também, meu caro amigo telespectador. Estude a doutrina. Né? Exatamente. A doutrina espírita oferece essas respostas, né? Não são nossas. Não são nossas, né? E fica a teu critério de aceitar ou não. Mas vale a pena investir um pouco de tempo e talvez resolver essas questões. Sair daqui com essas 4 questões respondidas que a gente fez. Que a maioria chega aqui sem saber. Ou não descobre do lado de lá só. Só do lado de lá. Muito bem, segue o nosso programa aí com o quadro Das Razões dos Fatos. Prezados amigos, fazer alguns comentários aqui em cima de uma reportagem do programa Fantástico do dia 16 de agosto passado. Há um centro espírita na zona norte de São Paulo que dá passes, que faz cirurgias sem incisões, diga-se de passagem, e até dizem que traz notícias das almas dos animais mortos, dos animais de estimação, do além. Chama-se essa entidade Associação Espírita Amiga dos Animais. Foi fundada em 2006. Tem um site lá, se vocês tiverem curiosidade, é interessante para conhecer melhor o trabalho deles. É www.aceama.com.br. Eles citam o Evangelho segundo o Espiritismo, citam o Livro dos Espíritos, na questão 607. É bom nós, espíritas, consultar essa questão. E também o capítulo 33 do livro Conduta Espírita, psicografia do Valdo Vieira, comunicação, livro transmitido por André Luiz. Perante os animais é o título desse capítulo. E ele diz, no parágrafo, diz mais ou menos o seguinte: no socorro aos animais doentes,
usar os recursos terapêuticos possíveis, sem desprezar mesmo aqueles de natureza mediúnica que se aplique a seu próprio favor. A luz do bem deve fulgir em todos os planos. Então, essa frase do André Luiz, no livro Conduta Espírita, serviria de base para o trabalho desta instituição, que, aliás, é presidida por uma enfermeira, espírita e enfermeira. As reuniões começam com estudos de 15 minutos sobre o Evangelho, depois os donos desses animais de estimação passam por uma entrevista e depois ao tratamento. Essas cirurgias são rápidas. Na reportagem que eu presenciei, é apenas um toque bem rápido, na parte supostamente, na região supostamente doente do corpo do animal, e já é liberado, questão de poucos segundos, 5, 10 segundos. Eles realizam, aparentemente, pelo que a gente percebeu ali, é um trabalho sério. A gente não pode colocar em dúvida aqui a honestidade dessas pessoas. Não são leigas, elas, além do conhecimento espírita, elas ministram cursos, há requisitos, portanto, para os colaboradores, né? Tem um curso de 1 ano e meio que se chama Assistência Espiritual dos Animais e um outro de 2 anos, Espiritualidade dos Animais. E eles também auxiliam os animais à distância, naquilo que nós denominamos de irradiações, as vibrações à distância. Trabalham também fornecendo água e alimentos para cães, para animais vítimas de desastres naturais, que ficam, às vezes, jogados às ruas, né? E também ajudam ONGs, protetoras de animais. Lá no site deles, tem junto um vídeo de uma outra reportagem no SBT, de 6 de agosto de 2012, 3 anos atrás, portanto, que informava que já à época eram atendidos cerca de 250 animais semanalmente, isso presencialmente. Eu vi o testemunho de uma pessoa que foi perguntada se o animal estava melhorando, ele disse, ficou meio assim, até não foi muito taxativo. Ele falou, eu sei que eu estou melhorando. Para mim, a minha presença aqui me faz muito bem, eu saio muito mais, me sentindo muito melhor, etc, etc. Bom, recomendo também que mantenham o tratamento com o veterinário, né? Igual nós falamos que os espíritas nos outros atendimentos para os seres humanos, para não abandonar o tratamento médico. Agora, são informações diversas aqui reunidas e não quer dizer que estejam completas e também a gente não está aqui para julgar quem quer que seja, né? Agora, nós temos nos manifestado em programas anteriores sobre os animais que eles merecem nossa atenção, nosso respeito, não é? Mas sem exageros. Nós estamos diante de fatos que precisam ser melhor acompanhados, precisam ser melhor averiguados, preferencialmente com rigor científico, que pudesse anotar as fichas dos atendimentos para ver se realmente há algum benefício nessa terapêutica aplicada aos animais. Em princípio, a diferença vibracional do fluido vital dos seres humanos e dos animais nos faz olhar com certa reserva a esse tipo de tratamento, certo? Então, não estamos propriamente duvidando, mas precisaria, para ter a chancela da doutrina espírita, precisaria ser aprofundado esse acompanhamento. Quanto às cartas psicografadas, presumir que espíritos elevados, né, despendam seu tempo precioso para dar notícias de animais no mundo espiritual, aí nos parece que já está um pouco além do razoável. Porque, vejam, os animais eles não têm consciência de si mesmos. Os espíritos nos explicam, nos ensinam que os princípios inteligentes dos animais, nós podemos chamar de alma, de espírito, eles reencarnam quase que imediatamente. Quase, é bem verdade, a resposta diz quase imediatamente, não diz que imediatamente. De qualquer maneira, esses animais no mundo espiritual não têm finalidade, porque eles não têm consciência, não estão sujeitos à ação da lei de causa e efeito, porque não possuem livre-arbítrio. Então, o que eles ficariam fazendo lá? Para que eles dariam notícias? É praticamente como se estivessem num estado de hibernação completa. Então, nós temos que usar da razão também. Dizer que espíritos vêm, se dão ao trabalho de usar um médium para dar notícia, seu cãozinho está muito bem, mas bem como? Eles não fizeram por onde, nem para merecer sofrimento, e também não teve nenhuma conquista para merecer felicidade.
né? Então a gente tem que analisar com tranquilidade, com serenidade. Não estamos aqui fazendo, repito, julgamentos, mas é bom ter um pouquinho, como se diz, prudência e canja de galinha não faz mal a ninguém. Em termos de doutrina espírita, temos que ter cuidado ao tratar desse tipo de assunto e ver quando se analisa essas reportagens. Nosso muito obrigado. Até a nossa próxima semana, se assim Deus o permitir.